Eu sei que quando a gente fala de fazer exame de próstata, muitos homens correm. Inclusive, você pode ser um deles, mas nesse vídeo eu vou te explicar por que eu, Daniel, urologista, especializado no tratamento do câncer, sou e defendo, sim, o exame da próstata. Antes de você assistir esse vídeo aqui, que a gente está falando, eu sugiro que você vá no meu canal e assista um que tem o título PSA, o que eu devo saber. Assim vai ficar mais claro para você entender tudo isso que a gente vai falar aqui no vídeo sobre o rastreio do câncer de próstata. Por que eu estou sugerindo você assistir o outro vídeo antes? Porque todo o rastreio do câncer de próstata começa e é baseado no valor do PSA. Então vem comigo. O PSA é um exame de sangue extremamente simples, todo mundo sabe. Se você assistiu o vídeo que eu recomendei, isso ficou mais claro ainda. Só que o que deve ter ficado confuso, e é confuso mesmo, é se o PSA ele não é específico da próstata, se ele muda com uma série de outros fatores que não é o câncer, como é que esse é o exame que a gente usa para fazer o rastreio do câncer de próstata? Eu concordo plenamente com o seu questionamento. E aí cabe ao médico ter senso crítico na interpretação do exame. Infelizmente, é sim o PSA o exame que a gente tem, e ele é o melhor de todos em relação ao câncer de próstata. Então, todos os pormenores, todas as dificuldades que esse exame traz, elas precisam ser interpretadas e discutidas com você. Ele é o melhor para o câncer de próstata, mas ele não é o único. A gente pode sim tomar algumas atitudes baseadas na alteração do exame do PSA, mas é um conjunto de interpretações, não só do PSA, mas do exame do toque, muitas vezes de uma ressonância magnética, que vão fazer a gente tomar uma decisão para que rumo tomar na investigação do câncer, como uma biópsia ou não. Mas o que dizem os críticos ao exame de próstata? Por que tem algumas sociedades médicas no mundo defendendo que não se deve fazer o rastreamento do câncer de próstata, que a gente tem que parar com isso, porque talvez a gente esteja causando mais mal do que bem aos homens? Eu vou te explicar por quê. Como tudo é baseado no valor do PSA, e no exame do toque, as duas coisas são muito difíceis de interpretação. Vamos começar pelo PSA. Ele pode aumentar por vários motivos que não o câncer. E o câncer pode estar sim presente mesmo com PSA normal ou baixo. Então, o exame do PSA isolado não é suficiente. Vamos somar a informação do exame do toque. O exame do toque ele depende muito de quem interpreta o exame e do treinamento do médico em realizar o procedimento. Então, é muito comum o mesmo médico, e já tem trabalho falando sobre isso, o mesmo médico dá laudos diferentes de exame de toque, às vezes no mesmo paciente. Então, se o PSA ele tem as suas contradições e o exame do toque não é 100%, para que a gente vai fazer o rastreio do câncer de próstata? Bom, talvez pelo simples fato dele ser o câncer mais comum no homem depois do câncer de pele e o câncer que mais mata homens no mundo inteiro. Então, apesar dos exames iniciais de rastreio que a gente tem não serem 100%, é o que a gente tem e a gente precisa utilizar. Então, falando um pouco da história do rastreio do câncer de próstata, o valor do PSA que determinava a investigação antigamente era muito alto. Então, muitas vezes a gente fazia um diagnóstico no momento da doença em que a gente já não tinha muito o que fazer. E aí já vinham os críticos e falavam, tá vendo? Para que você fez o exame se agora a gente não tem mais nada para fazer? A tendência para resolver esse problema foi baixar o valor de corte. O valor de referência do PSA foi caindo cada vez mais. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer diagnóstico cada vez mais precoce do câncer de próstata, mas muitas vezes tumores que não dariam problema algum ao paciente ao longo da vida dele. A gente não tinha nem critério de qual idade fazer o exame. Então, se a gente pegava um paciente idoso e fazia um diagnóstico de câncer, independente do tipo de câncer que ele tinha, ele iria para o tratamento. E aí, os tratamentos por câncer de próstata, todo mundo sabe, que eles têm sim potenciais complicações futuras, como incontinência e impotência. A gente trazer um paciente da sua casa, botar no centro cirúrgico ou fazer uma radioterapia, esse benefício tem que valer a pena os riscos que a gente está correndo na hora de decidir sobre o tratamento. Então aconteceu o inverso. A gente começou a tratar demais pessoas que talvez não precisassem de tratamento ao longo da vida. Então, a resposta para isso foi o contrário. Vamos voltar o PSA um pouco mais para cima. E atualmente o valor de referência de 4 é mais ou menos o que a gente usa para tomar as nossas decisões.
Mas o fato de ter baixado demais o valor de corte do PSA, o valor de referência chegou a 2,5 em determinado momento da história, por ter feito a gente tratar muitos homens de maneira desnecessária, acendeu uma nova pergunta. E ciência é feito assim, gente. A gente enfrenta um problema e cria uma pergunta e corre atrás de uma maneira de responder aquela pergunta. Então, no momento atual, a pergunta que a gente tem que procurar resposta é: qual é o tipo de câncer de próstata que realmente merece tratamento? Lógico que a gente ainda não tem essa resposta 100% definida, mas existem vários exames e várias classificações que têm ajudado bastante a gente a entender o que é um paciente de baixo risco, de risco intermediário ou de alto risco. Risco de quê? De progressão da doença, tanto para metástase quanto para óbito. Então, atualmente, a gente tem uma tendência a não fazer cirurgias nos pacientes de baixo risco. Só para vocês terem uma ideia, a classificação de Gleason, que é o resultado da biópsia do câncer de próstata, é uma classificação que vai de 2 a 10. Quando eu comecei a minha prática médica na urologia, eu peguei vários resultados de Gleason 2, Gleason 3, e esses pacientes eram submetidos à cirurgia. Atualmente, a gente não dá nem o laudo de Gleason quando ele é menor do que 6. Então, se você pegou uma biópsia e o Gleason veio 6, provavelmente esse é o tumor que hoje a gente considera o mais inócuo. Eu não gosto muito de falar esse termo porque câncer sempre é câncer. Mas se a gente puder classificar o câncer de próstata, o Gleason 6 é sim o de menor risco. Então, como a gente está melhorando a maneira do rastreio e está classificando melhor a doença, a gente está determinando o tratamento para pessoas cada vez mais selecionadas. A única crítica ao rastreio, que essa realmente eu não tenho muito argumento para criticar, é a crítica do custo. Custo? Como assim custo? Sim, óbvio. A gente sempre na medicina tem que pensar também no custo. O exame, quando ele é difundido na população, ele causa um impacto financeiro não só para o governo aqui no Brasil, no SUS, como para o plano de saúde, que paga a realização do exame. Então, uma crítica ferrenha dos que são contra o rastreio do câncer de próstata é que a gente tem que fazer muito exame, muito PSA, ressonância, biópsia, para fazer um diagnóstico num percentual muito pequeno de pessoas, porque a nossa suspeita aumenta rápido com PSA, mas isso se concretiza pouco no resultado da biópsia. Então, o custo para fazer o rastreio do câncer de próstata é sim um custo alto. Aí que mora o problema. Quando a gente mistura medicina com dinheiro, a coisa tende a se perder. Mas infelizmente é a vida. A gente tem que pensar sim no custo, no impacto financeiro desse rastreio. E talvez essa seja a única crítica que eu ainda não tenho como rebater 100%. Os exames estão melhorando, mas a gente ainda precisa fazer uma série deles para chegar nessa conclusão. Enquanto a gente não chega no exame ideal, eu sugiro sim que você faça o PSA e que você venha numa consulta para a gente conversar sobre o assunto.